Espectadores mandaram mensagens para a gente perguntando sobre a produção de shimeji, que é um tipo de cogumelo. Olha, tem o Antônio Assunção, de Atibaia, São Paulo, o Márcio José, de Jarinu, também São Paulo, o Lucas Pintarelli. Os repórteres Pedro Málaga e Wellington Valsec vão trazer uma porção de orientações para vocês. E tem até uma receita deliciosa feita com cogumelo. Tem de todo tipo e para todos os gostos. O maior reino do mundo é o reino fungo. No mundo, falam-se em torno de 200 mil espécies de cogumelos. O cogumelo, na verdade, é o momento que o fungo frutifica. Então, o fungo é o bolor, é a parte branca, aquele penogenzinha branca do cogumelo. O momento que esse fungo entra no estágio reprodutivo, ele emite um corpo que é o cogumelo. Foi na culinária que os cogumelos ganharam fama e mercado. O champignon realça o sabor do já popular estrogonofe. Shiitake e shimeji na manteiga borbulham na chapa quente dos restaurantes de comida japonesa. Só que antes de chegar ao prato, dá um trabalho danado produzir o shimeji. Viemos ao município de Monte Alegre do Sul, São Paulo. O estado é o maior polo produtor de shimeji do Brasil. Por aqui, o Carlos Mantorelli colhe mais de 1 tonelada do cogumelo todo mês. E num espaço pequeno, 2 estufas, que somadas têm 300 metros quadrados. Eu nunca pisei na terra, eu nunca tive nada de rural. A vida inteira eu trabalhei em São Paulo, dentro da área comercial, tinha editora de livros, nada a ver, né? E quando eu vim embora para o campo, eu nem conhecia shimeji. Foi conversando com meu pai falou de cogumelo. E o meu pai falou, se eu fosse mais novo e tivesse que começar agora, eu ia atrás de cogumelo, que é um negócio bom. Negócio bom para quem entende, porque tem uma série de detalhes. Quem explica é o agrônomo Daniel Gomes. Ele é da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios e orienta o Carlos aqui na propriedade. A dica básica é a pessoa começar como cultivador. Para ele começar como cultivador, basicamente o que ele faz? Ele compra o composto pronto e já inoculado, é o alimento do fungo. O composto está nesses sacos pretos, que tem furinhos por onde os cogumelos vão sair. Digamos que eles são os restaurantes do fungo, que curte um cardápio à base de celulose e farelos. O Carlos usa palhada, mais farelo de trigo e milho. A primeira etapa é o fungo colonizar essa palhada que está dentro do saco. Ele vai comer. Ele vai literalmente comer, começar a comer, tomar conta desse ambiente. Para isso acontecer, ele precisa de uma temperatura um pouco mais elevada, vamos falar em algo em torno de 25 a 30 graus. Ele tem que ter baixa luminosidade, por isso a gente está num ambiente mais escuro. Substratos protegidos por lonas e para esquentar o ambiente, até um aquecedor pode ajudar. Estufa bem fechada, 2 semanas sem nada de luz. Depois de ficar uns 15 dias na escuridão, é hora do shimeji enfim conhecer a luz. Por isso, aqui o pessoal tirou aquela lona que cobria a produção. E também está abrindo as janelas. A partir de agora, nos furinhos do saco preto vão brotar cogumelos como esses, prontos para a colheita. Aqui acontece a mágica, né? O cogumelo estava lá reprimido, numa temperatura um pouquinho quente, sem ar, sem luz. Aqui ele começa a sair. Essa brotação acontece mais ou menos de 15 em 15 dias até o ciclo de 60 dias. Nessa etapa, a temperatura deve ficar entre 12 e 20 graus. Para esfriar um pouco, aspersores de água dão um banho na produção. É importante instalar higrômetros nos salões, porque são esses equipamentos que medem o nível de umidade e indicam quando você deve jogar água no local. Aqui ele fica feliz, né? Sim, tá à sombra, água fresca. Depois do ciclo, nada se perde. O que restou do composto vai virar adubo para outras lavouras. Para controlar a umidade, luminosidade e temperatura no ambiente, pensar na estrutura é fundamental. O shimeji ele pode ser feito de maneira rudimentar e de maneira super tecnificada. O que a gente indica é que a pessoa, a princípio, tenha um salão ou de alvenaria
ou feito de placa isotérmica, que são placas assim, tipo de câmera fria. Daí a gente tem outros exemplos também, por exemplo, uma estufa agrícola, né? Uma estufa feita de plástico. O Carlos investiu diferentes valores em cada uma das duas estufas. Nessa estufa aqui pronta, a gente colocou aí 35 mil reais. Já na de plástico, que foi a segunda estufa que a gente fez, ela me custou 11 mil reais, sendo que eu fiz. E esse investimento já está voltando para o bolso? Ele se paga sim, graças a Deus isso aí não está sendo o problema. E o lucro é bom. Do jeito que eu trabalho, eu consigo alcançar uma margem muito bacana. Vamos colocar aí de 3 vezes. O ideal é que a produtividade fique na casa dos 15%, 25%. O que representa isso? Num saco de 10 quilos, você produzir entre 1,5 kg e 2,5 kg de shimeji. Eu imagino que você está aí em casa tomando um cafezinho da manhã enquanto assiste a gente aqui no Globo Rural. Só que eu vou me antecipar e sugerir uma boa opção para o almoço do domingo. Quem vai preparar para a gente é a chefe de cozinha Daniele Massa. Hoje a gente escolheu uma preparação que ela faz parte do cardápio do paulista, do brasileiro. A gente vai fazer uma preparação com ovos cozidos. E é aqueles ovos que a gente faz no molho, uma preparação de vó, que vem desde casa. E aí a gente está trazendo o shimeji para complementar essa refeição e para mostrar a sua versatilidade. Bora lá arriscar. Presta atenção, hein? Mas se perder alguma parte, já sabe. Dá para rever tudo no Globoplay ou no nosso site, lá no G1. A receita é uma grande mistura de ingredientes. 300 gramas de shimeji, uma cebola, 2 dentes de alho, meio pimentão amarelo, 3 tomates, 4 ovos, 10 colheres de molho de tomate, uns 10 tomates cereja, queijo à vontade, o seu preferido, 3 colheres de azeite, páprica, sal, salsa, alecrim e pimenta, também a gosto do freguês. O primeiro passo é tirar com a mão mesmo as flores do grande buquê de shimeji. E não precisa lavar. O cogumelo ele é uma esponja. Então, todas as vezes que a gente molha ele, ele vai começar a absorver líquido. E aí, quando ele entrar na preparação, ao invés de ele absorver todo o sabor do líquido da preparação, ele já vai estar saturado de água, ele já vai estar cheio. Aí você deve cortar em cubinhos o alho, a cebola, o tomate e o pimentão. Hora de acender o fogo e aquecer a panela. Joga o azeite e a cebola, até ela ficar douradinha, sabe? Põe o alho, o pimentão e o tomate. Já vai dando aquele cheirinho gostoso de almoço de mãe ficando pronto. Deixa apurar um pouquinho até desmanchar. Agora, o molho de tomate e os temperos. Sal, páprica e, se quiser, pode botar pimenta também. Vou colocar pouquinha. Mexe, mexe, mexe e decora com os tomatinhos cereja em volta. Com a ajuda de uma colher, você vai abrir uns buraquinhos na receita. Onde a gente vai encaixar os ovos. Aí entra a estrela do prato, o shimeji, mais uma pitadinha de sal. E queijo, muito queijo. Queijo com shimeji combina bastante. Então pode abusar aqui do queijo junto com o shimeji. Para fechar, um pouco de salsinha. E é só deixar o shimeji e os ovos terminarem de cozinhar. Mais uns 5 minutinhos. Dá para servir com pão ou torrada. Aliás, é nessa hora que todo mundo fica com inveja do repórter, né? Vamos lá, chefe, passa para cá esse prato. Bonito, pelo menos, ele tá, né? Olha, dá para sentir a textura do shimeji, né? E a crocância. Ele ainda tá crocante, ele absorveu um pouquinho dos sabores dos outros ingredientes e o sabor dele fica super mais agradável. Uma dica importante, jamais pegue qualquer cogumelo por aí sem saber do que se trata. Ele pode ser venenoso e até matar.